tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Apraesp Podcast Lair Informa. Quem está falando com vocês é Paulo Arthur, ao vivo na rádio Pérola da Serra 87,5 FM e também toda quarta-feira às 19 horas no YouTube da Apraesp Podcast. E hoje vamos dar continuidade a um tema que está mobilizando todo o Brasil, que é a PEC 52 de 2023, o risco que ela representa para a educação especial. Quem está aqui para explicar para a gente, Lair Moura novamente. Boa tarde, Lair. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, José Viana, que mais uma vez está aqui na mesa, né, nos auxiliando. Boa tarde a você que está nos ouvindo hoje, mas amanhã vai poder nos assistir no YouTube. Realmente nós estamos com um problema muito sério no país, porque um senador lá do Piauí resolveu propor uma proposta de emenda à Constituição brasileira, para que as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, eles sejam encaixados todos na classe comum e, portanto, as escolas especializadas não teriam mais necessidade de existir. Claro que não, no conceito dele, né? E no pouco conhecimento dele. Porque eu tenho mais de 50 anos de militância na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Eu também sou advogada, eu também lutei muito para que na Constituição de 88 fosse contemplada, né, as pessoas com deficiência. E lá no artigo 213 da Constituição Federal, ela fala que o governo pode passar recurso para as escolas filantrópicas. No caso, as APAES, a escola da CD, a escola da Apraesp e outras escolas, né, filantrópicas do nosso país, que cuidam das pessoas com deficiência, elas podem fazer uso do recurso do Fundeb, que é quem custeia a educação no nosso país. Eu tenho essa longa história e, em 2001, eu percebi que a Constituição do Estado de São Paulo, ela estava em desacordo com a Constituição Federal. O artigo 213 da Constituição Federal fala ainda que pode passar recurso, né, dentro do obrigatório para as escolas filantrópicas. E a Constituição do Estado de São Paulo, ela falava exatamente o contrário. Então, consegui alterar isso e hoje nós temos o artigo 258 da Constituição do Estado de São Paulo, que o governo do Estado pode conveniar as escolas especializadas que prestam serviço, né, oferecem educação especializada para os alunos com deficiência, e isso foi uma conquista muito grande. Só que, ao invés de caminhar para frente, agora vem um senador, né, do estado do Piauí e diz que não. Sorte que nós temos lá no Senado também um defensor ferrenho das APAES e das pessoas com deficiência, que é o senador pelo Paraná, o professor Flávio Arnes, e também agora ganhamos um aliado, que é o senador Sérgio Moro, que fez uma proposta, né, de emenda à proposta do senador, né, do Piauí, propondo uma parceria, pode ser uma parceria com as escolas especializadas e o governo. Então, isso ficou muito bom. Então, nós temos que lutar para que seja aprovado o artigo a proposta 52, contanto, né, que contemple a proposta do senador Sérgio Moro. Aproveitamos aqui a Rádio Pérola da Serra para parabenizar o senador Flávio Arnes, que é um companheiro nosso de muito tempo, e também agora, né, o senador Sérgio Moro, que está abraçando essa causa. Hoje nós vamos dar continuidade a essa tratativa e, para tanto, nós convidamos a Priscila, que é mãe de uma jovem, né, uma pré-adolescente, que já se julga adolescente, né, assim, que com 12 anos, e ela vai falar um pouco da dificuldade que ela enfrenta, né, no dia a dia, para conseguir que a Gabriela, né, continue estudando numa escola especializada como a Apraesp. Então é isso, Priscila, nós agradecemos a sua presença. Obrigada. E vamos conversar sobre isso. Você que está aí nos ouvindo, e amanhã vai nos assistir. Mas hoje você pode participar ao vivo também, fazendo perguntas, né, para a nossa convidada e para mim também. É isso aí. Você pode se apresentar, Priscila. Boa tarde, meu nome é Priscila. Sou mãe de uma, como diz a Lair, pré-adolescente Gabriela, né?
Pré-adolescente a gente fala pela idade, mas ela tem um intelecto de uma criança de 3 anos. A Gabriela, ela tem uma síndrome chamada síndrome de Kaufmann, é uma síndrome genética rara, né? E ela tem várias comorbidades. Uma delas, ela nasceu sem saber se alimentar por boca, ela tinha uma disfagia alimentar, não sabia deglutir, e com isso ela teve que colocar uma sonda de gastrostomia. Para quem não sabe o que é uma sonda de gastrostomia, é uma sonda que ela é feita uma cirurgia colocada direta no estômago. Então, minha filha se alimentava pelo estômago, diretamente no estômago. Fala um pouquinho, assim, da espera dela, do nascimento, Sim. tá? Pra gente acompanhar. Na minha gestação, eu tive uma gestação tranquila até os 6 meses de gestação. Porém, na gestação eu descobri que eu tinha trombofilia. E nessa gestação, a partir do momento que eu descobri essa doença, né, no caso, a Gabriela começou a ter um desenvolvimento intrauterino muito baixo. E aí eu comecei a tomar medicações, tudo, né? E aí a gente conseguiu levar a gestação até o final, que os médicos disseram que foi um milagre, porque crianças com mães que têm trombofilia, a mãe aborta espontaneamente com 3 meses de gestação. Você tem um mais velho que ela, né? Tem o Giovanni, de 18 anos. Isso. O Giovanni é uma criança normal, graças a Deus, né? E quando a Gabi nasceu, eu já olhei para ela e vi que ela não era uma criança normal. Porque ela tinha uma face diferenciada, ela demorou para chorar, só que os médicos disseram que isso era normal. Mas como mãe, eu percebi que ali naquele momento ela já não era uma criança, né, digamos, normal. E com o passar do tempo, a gente fez o cariótipo. Ela amamentou? Não, a Gabi não amamentou. A gente tentava dar... Ela foi pro quarto, sim, comigo. Só que eu, como não era uma mãe de primeira viagem, eu tentei amamentar e eu via que ela não pegava o meu seio. As enfermeiras foram até um pouco grossas comigo na época e falou, não, você tem que tentar. Eu falei assim, mas eu sei fazer a prega, eu sei fazer, só que ela não pega, é dela, ela não pega. Tanto que aí, a partir daí, a Gabriela ficou internada. Nós temos ela nasceu dia 22 de dezembro, ela ficou internada até dia 3 de março. Foram 84 dias de UTI. Na UTI houve várias negativas, né? Os médicos falavam que ela não ia sobreviver, tudo, porque foi bem tenso, porque a partir do momento que ela estava internada, ela não amamentava. Então, assim, aquilo começou a ficar bem tenso mesmo, né? E aí, até o momento que eles falaram, para ela ter alta, a gente tem que fazer uma cirurgia de sonda de gastrostomia. Foi aí que eu tive que encarar isso. Não é um bicho de 7 cabeças, bem dizer, porque salvou a vida da minha filha. Mas a partir daí a gente percebeu que já existia um certo preconceito. E aí, você foi procurar qual o atendimento? Ainda não era bebezinha. Bebezinha. Aí você esteve na Praesp? Sim, eu fui para a Praesp porque eles me abraçaram, né? Porque eles lá, a Praesp tem também o centro de atendimento ambulatorial, né? Da saúde, né? Lá eu tive atendimento de fonoterapia, tive atendimento de terapia ocupacional e a terapia de fisioterapeuta, porque a Gabriela também tem um problema motor. A partir do momento, o médico falou que ela não ia andar. E ela precisava fazer uma fisioterapia, porque a parte neurológica dela também é comprometida. E aí eu fiz todo o tratamento na Praesp, com todos os profissionais de ponta, porque eu falo, o que eu tenho hoje com a minha filha foi com a conquista dessas terapias desde o início. São muito necessárias, né? Isso é muito necessário. Por isso que nós defendemos uma escola especializada, mas concomitante, ou antes dela, nós defendemos um ambulatório, né, de qualidade. Sim. Para que dê todo o atendimento que aquela criança precisa. Tanto fono, como primeiro neurologista, sim, né? A neuro. O neuro é importantíssimo. E no caso da Gabriela, né, que é a filhinha da Priscila, ela precisou de uma fono especializada, inclusive, né? A fono tinha que ser especialista para ela aprender disfagia, a comer, pela boquinha. Para ela poder comer, porque se ela broncoaspirasse qualquer tipo de alimento, ela poderia correr o risco ou de vida, ou ficar internada, ou ficar acamada pro resto da vida, né? E com quanto tempo ela aprendeu a se alimentar pela boca? A Gabriela foi uma longa estrada, assim, na parte de alimentação, porque a gente teve que fazer todo um processo.
Eu digo para vocês que não é fácil, porque assim, a rede, né, os médicos hoje, é muito difícil a gente ter um diagnóstico certo, né? Eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de ter um convênio, mas existem mães que não têm essa possibilidade, né? Nós temos que pensar nas mães que não têm o convênio médico, não né? tem convênio Por exemplo, médico. na Praesp é 100% SUS, né? 100% SUS. Então, assim, só que lá, os profissionais que foram que me ajudaram a tirar a sonda da Gabriela. Porque, assim, a gente começa no início dando um alimento pastoso, é como se fosse um bebezinho mesmo. Só que com todo o cuidado para não broncoaspirar, né? E o que me deixa mais feliz é que eu consegui fazer esse processo, que é um processo que os médicos disseram que eu não ia conseguir. Sim, a família tem que estar junto, porque a Gabriela teve a felicidade de nascer na família, né, da Sim, Priscila, sim. e o marido, né, e o irmãozinho, né, a gente que forma uma família maravilhosa, que dá todo, e a avó também, né? Sim, é uma rede de apoio, eu acho que todo mundo tem que ter. Infelizmente, eu sei que existem muitas mães, porque a gente conversa com várias mães, que não tem essa rede de apoio. De 5 mães, 2 tem pai presente, o resto não tem pai presente. Até está sendo generosa, porque seria uma, viu, Priscila? Porque a maior parte mesmo, o pai vai embora, né, e larga a mãe com a criança com deficiência, e nem dá atenção, né? Não. Porque tem uns ainda que vão embora, mas ajudam com um pouquinho de dinheiro. Exatamente. E a maioria some, né? Some. Não quer nem Não saber. quer. E a mas gente aí vamos continuar contando a história da Gabi. E a Gabi, ela começou a fazer também a parte de fisioterapia na Praesp. Ela começou a alimentar, então, depois de todo esse atendimento com a fono especialista em disfagia, né? A Gabi né? começou a se alimentar por boca. Quando eu retirei a sonda, tá fazendo hoje... Ela tem 12 anos. Ela tirou a sonda, ela tinha 9 anos. Então mas assim, conseguiu. 3 anos fazem. Conseguiu. Foi gradativo. Foi gradativo. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Tanto de profissionais, família... E eu acho assim, e escola? Porque tudo é um triângulo, eu falo, que a gente tem que ter a escola, tem que ter a casa, tem que ter os terapeutas. Tirou a fralda também, né, Priscila? Tirou, a Gabi... aí, quando ela fez 4 anos, que começou o processo de entrar na escola, né? Começou a minha dor de cabeça. Porque eu tentei ir na rede, porque essa foi a minha opção. Primeiro a Praesp começa com bebê, né? Assim, às vezes até faz atendimento para gestante, mas começa no ambulatório para a mãe, né? Sim, o atendimento. Aí depois a mãe vai optar se ela continua optando pela escola da Praesp ou se ela procura uma escola comum, que foi o que a Priscila fez. Eu procurei a escola comum porque assim eu não tinha tanto entendimento, né? Eu falei, a minha filha pode ir, né? Só que aí chegou lá, elas falaram, não, o caso da sua filha não é a escola regular, o caso da sua filha é a Praesp. Eu falei, mas eu já estou na Praesp. Aí eles falaram, então, ela pode estudar na Praesp. Então, o caso dela é a Praesp. Foi aí que eu consegui entrar na Praesp. E eles... Na escola, né? Aceitou a escola e começamos, um trabalho. Só que assim, na escola ela ainda usava a sonda de gastrostomia. Então eles fizeram todo um amparo para a Gabriela, para ela continuar frequentando a escola e fazer a sua alimentação. Se eu tivesse ido para uma escola regular, a Gabriela não teria esse tipo de atendimento, porque eu teria que ela teria que ficar só 3 horas e eu teria que buscar ela, porque lá eles não tinham um lactário. Lá eles não tinham toda a infraestrutura para poder alimentar ela. Então, a Praesp teve todo esse trabalho de pegar a minha filha, que estava em sala de aula, levava com uma enfermeira até o ambulatório, onde fica o lactário, e fazia a alimentação da minha filha lá. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com a Gabriela fazendo esse tipo de... eles fazendo esse trabalho com a Gabriela. Fora que não era só isso. Dentro da escola da Praesp, eu também tenho a fisioterapia até hoje. Tem as aulas que são, assim, sem sombra de dúvida, acho que é o que a gente necessita mesmo, principalmente para as mães que não têm terapia fora. Porque ali eles dão suporte, tanto de terapia ocupacional, fono, tem musicoterapia... Coisa que hoje, se a gente for pagar, é mais de R$200, assim, eu tô chutando baixo. Cada sessão, porque né? Cada sessão de 30 minutos. Então, assim, eu não tenho nem o que dizer, porque, assim, a Gabriela
teve professores ótimos, tanto que teve professor que falou: Priscila, você está disposta a tirar a fralda da sua filha? Eu, no meu ver, por ser uma criança que não tem um intelecto bom, ela é de 3 anos, a fase mental dela, que eu já fiz testes e a gente comprovou isso através de testes. Eles disseram, ela falou: você está disposta a tirar a fralda da sua filha? Eu falei assim: tô. Ela falou: então você manda um monte de roupa dentro da bolsa, que nem que ela saia, fique molhada, a gente vai trocando e a gente vai ensinar ela. Hoje a Gabi tem 12 anos. A Gabi não usa fralda, nem para dormir. Não usa sonda. Não usa sonda mais, graças a Deus, ela se alimenta por boca. Se comunica, né? Que o pessoal é super simpático. Ela não fala, né? Porque essa síndrome que é a Kaufman, o médico já disse para mim, o geneticista, né? Que é uma condição da síndrome. Ela não vai falar, mas ela vai desenvolver uma fala própria dela. Tanto que sorriso, né? Ela interage com todo mundo, graças a Deus. Mas isso é graças às terapias, a escola, que tem uma interação muito boa. Eu digo assim sempre que a Presp teria que ter uma em cada município. É isso aí, assim, também. Nós também estamos lutando por isso. A gente fala direto isso. A gente fala direto. E outra, se você está conversando num ambiente onde tem um monte de mãe atípica, vamos dizer, que é nas salas de terapias, porque a gente não tem que conversar. A gente conversa sobre o quê? Sobre os filhos e sobre onde ele estuda. Quando eu falo que a minha filha estuda na Presp, eles falam: ai, como eu queria uma vaga lá. Só que assim, a demanda é muito grande, né? Muito grande. É muito grande. A gente queria poder atender todos. Sim. E a gente sabe o quanto que é dificultoso. Nós estamos buscando recursos, né? Para ver se consegue ampliar, construir uma em Mauá, né? Que assim a gente desafoga aqui, né? A Mauá necessita. É uma cidade que é juntinho com Ribeirão Pires, mas infelizmente tem quase 500 mil habitantes e não tem um atendimento especializado de qualidade, né? Não tem. Infelizmente. Assim, eu não tenho nem o que dizer. Eu consegui tirar as fraldas por causa de professores. Eles não tiveram medo de introduzir alimentos. Nós temos todo um programa, né? Tem um programa para fazer o desfraude, que nós chamamos, né? Então, junto com o terapia ocupacional, nós fazemos o desfraude. Tem a parte da criança que tem disfagia, né? Faz com a fono especializada, né? Então, ela consegue, né? Como o caso da Gabi, que conseguiu. Hoje a Gabi come até pedra, se deixar. E também, assim, isso que a Priscila está dizendo, nós fazemos para muitas crianças, né? Nós atendemos 2.000 pessoas por dia em todos os prédios. São 6 prédios que a Presp tem hoje e nós procuramos atender, mas tem muita gente na fila ainda, né, Priscila? Tem muita gente na fila. Por isso nós estamos lutando junto com as mães. A Priscila hoje está representando aqui pelo menos as 800 mães, né, que são atendidas. E tem mães lá que, assim, a Gabi, ela tem uma síndrome, só que nem ela aí fala, o autismo está sendo um boom, né? Sim. Tudo. A Gabi não é autista. A Gabi não é autista. E ela tem uma síndrome rara, que isso também complica, porque a criança que tem síndrome rara, ela precisa de atendimento, né? Precisa. A Gabi não teria condições de ir numa escola regular. Se a Gabriela fosse numa escola regular, era para ficar num canto. Então, essa mãe, a Priscila, né, que é uma mãe incrível, ela tem que aproveitar aqui a Rádio Pérola da Serra e deixar uma mensagem para o senador lá do Piauí. A gente nem fala o nome dele, porque, na verdade, ele está fazendo isso para aparecer, e nós não vamos falar o nome dele, não precisa porque falar, assim, para não dar público para ele, né? Publicidade para ele, né? Aí, esse senador, ela vai deixa uma mensagem para esse senador lá do Piauí, porque a gente vai fazer chegar, né, no ouvido dele. Vamos mandar lá para o Senado, porque, né? assim, se ele não sabe o que é ter um filho especial, graças a Deus. Porque a gente necessita de muito. Não é pouco, não, é muito. E, assim, todas as mães necessitam de uma escola especialidade. Eu tenho a minha opinião. A mãe, ela pode escolher o que ela quer. Se ela quer colocar uma criança numa escola especial ou quer numa escola irregular. Só que a escola especial, ela está preparada para atender as crianças com alguma dificuldade. Tanto seja ela motora, intelectual, crises, física, tudo. Então, assim, ela é especializada. Já diz o nome, né? É especializada. Então, assim, cabe a mãe querer ou não, mas isso é de cada uma. Eu não saberia viver sem colocar minha filha numa escola especializada. A Gabriela não tem condições de entrar numa escola regular. Hoje, se a Gabriela for para uma escola regular, eu sinto muito, eu posso ir presa, mas minha filha não vai frequentar. Porque eu tenho todo eu sei que ela não vai escrever, eu sei que ela não vai ler, eu sei que ela não vai frequentar uma faculdade. Então, para que expor a minha filha a uma coisa que eu sei que ela não vai?
Então, não é melhor eu tentar colocar ela numa escola especial, com especialistas que sejam capazes de fazer com que minha filha tenha uma autonomia, uma independência, que é isso que eu luto. Eu luto para minha filha ter um pouco mais de independência e ter autonomia. Eu sei que ela não vai falar, eu sei que ela não vai estudar, saber cor, essas coisas. Eu queria muito que isso acontecesse, mas eu tenho a minha concepção que ela não vai fazer isso. Então, senhor senador, né? Isso. Eu peço que o não senhor... Não fala o nome dele não, tá? Não vou dar publicidade para ele. Eu quero publicidade pra gente, que a gente tá lutando por uma coisa certa. Infelizmente, o senhor é médico, como eu sei. Sim. Infelizmente, o senhor não tem... Para mim, não é um médico qualificado, porque o senhor deveria ver que nós temos muitas pessoas com problemas especiais, muitas pessoas com deficiências no país. Então, a gente tem que lutar por essas escolas, sim. Porque eu sei o quanto que a minha filha precisa disso. E não é só minha filha, tem muitas crianças. Isso daqui ia ficar pequeno para as mães que podem vir aqui fazer barulho. Isso ia ficar pequeno. Então, eu peço que o senhor revogue isso daí. Veja direitinho o que realmente o senhor está fazendo, porque a gente consegue fazer barulho. Uma mãe se une à outra. Em todo o Brasil, nós estamos unidos com o senador Flávio Arnes e com o senador Sérgio Moro, né? Olha os nomes, né? Então, assim, esse doutor Flávio Arnes... Ele teve um filho especial. Sim, teve um filho especial. Eu escutei o podcast anterior. O filho do Flávio Oswaldo, né? Então, teve um atendimento especializado. Ele tem... o Flávio, né, e a esposa dele, a Denise, é um casal maravilhoso. Sim. E tem uma irmã também, a Caroline, que forma uma família linda, sabe? Sim. E eles cuidaram muito, muito bem do Oswaldo, né? Que infelizmente já faleceu, recentemente até. Então, nós temos gente que está falando de janela, sabe o que está falando, né? Agora vem um outro senador que está querendo aparecer, essa que é a verdade, né? Está querendo aparecer. Então, vou mexer num vespeiro, né? A gente gosta disso, né? Então, vamos ver o que dá. É verdade. Mas as mães estão se unindo, né? A cada dia nós estamos fazendo uma corrente, né? Sim, uma corrente de mães. E com as mães ninguém pode, porque não é nem... Somos mais. É isso mesmo, As mães são incríveis, né? Defendem mesmo, né, as pessoas. Porque o que acontece? Tem, como você falou, a criança não pode frequentar a classe comum porque ela não vai se aproveitar do atendimento comum. E ela também, se ela não tiver escola especializada, ela vai ficar sem nada? Sem nada. Por exemplo, nós pegamos um caso, né? A Gabriela. Ela tem uma síndrome rara, ela não se alimentava pela boca, ela não fala, ela não caminhava. E hoje ela caminha, ela não usa fralda, ela se alimenta. Ela interage. Você fala com ela entende do que você fala, ela sorria, né? Sim. Ela sorri, ela não... Ela já sabe pedir para ir ao banheiro. Quando ela não gosta, ela fica, né, brava. Então, assim, ela está frequentando uma escola que está dando autonomia para ela. Sim. Então, essa escola está tirando dela o que ela tem condição de dar. Sim, né? Exatamente. Então, não dá para jogar esse tipo de aluno numa classe comum com mais 30 alunos, né, sendo generoso, porque 30 alunos numa classe do estado, do município, são mais crianças, né? Mas vamos entender que tivesse 30. A mãe não consegue ter um auxílio. Não pode nem chamar de auxiliar, porque aquilo lá não é auxiliar, um babá, né, gente? Uma babá. Que leva no banheiro, que leva a passear quando está nervoso. Tem conhecidos meus que têm crianças em escola especial que a babá sai 4 horas, a mãe tem que ir buscar. A criança não fica até o final. A escola liga e fala, você tem que vir buscar seu filho. Porque o cuidador, que eles falam que é cuidador, mas pra mim aquilo é que nem uma babá, ele foi embora, porque deu o horário dele. Então a mãe tem que sair da onde ela está pra ir buscar. Sim, e qualquer crise que a criança entre, a mãe tem que ir lá buscar também, né? Tem mãe que fica na porta, não vai nem embora, porque sabe que o filho vai ter crise. Pois é. Então, nesse caso, por exemplo, que é no caso dos autistas, né? Sim. A Praesp também tem a escola especializada, é a maior escola especializada para autista do estado, mas também tem casos que a gente não consegue atender. Não. Porque quando é comorbidade, quando você tem também... a saúde mental comprometida, você não tem como, porque eles são agressivos demais. Crianças com 5 anos destrói a sala, primeiro teria que controlar esse comportamento. Ele não vai conseguir frequentar nem a escola comum, né, do estado, da prefeitura, ou particular, nem a escola da Praesp. E assim, essa criança que você está falando, Lair, é aquelas crianças que faz o atendimento no ambulatório.
Sim, faz o atendimento. Sim, com o neuro. Isso eu tenho mesmo. uma mãe lá, que é conhecida nossa, que o filho dela teve surto. E aí foi atendido pela Praesp. Ela continua atendendo no ambulatório, mas para receber a consulta com o psiquiatra, né, o atendimento com a psicóloga especializada, mas ela não tem condição ainda de ser encaixada junto com outra criança, mesmo na escola especializada, porque ela põe em risco a vida, né, das outras crianças. E dos profissionais. Então, e dos profissionais também. Então, isso é bastante complicado. Então, não é só um senador, um deputado, um vereador querer que tenha a criança seja colocada na classe comum, né? Não tem ideia do que seja, né? Não tem. Então, o financiamento também da escola especializada ele deveria ser mais reconhecido. Porque eu sempre lutei e falava assim, bom, se você tem uma classe de 30 alunos, você vai colocar 30 per capita, né? Quer dizer, por criança, o Fundeb vai investir um valor. Se você tem só 10 crianças ou 6 crianças, como é o caso da Praesp, você vai ter só 6. Se você somar esse valor, não dá para pagar o professor. Tem classe na Praesp que tem o professor e mais 2 auxiliares. Né? Uma classe de 5 vai... De 5, tem a professora e mais 2 auxiliares. O que recebe dos alunos não paga a conta, né? Não fecha. Então, isso não fecha, né? Infelizmente, é muito complicado. Então, tem que eu falo que direito social, que no caso é a educação, levado a sério, tem que ter o financiamento garantido. Então, esse financiamento garantido é cobrir a conta. Porque só fazer de conta não dá. Hoje mesmo nós tivemos na Caixa Econômica Federal para levantar um empréstimo, né, para poder arcar com toda a despesa que dá a escola especial e também a clínica, né, porque nós somos um centro de reabilitação, que chega no final do mês o dinheiro não cobre. Então você tem que procurar empréstimos. Acabamos de saldar um com o BNDES, agora estamos contraindo um outro empréstimo com a Caixa Econômica Federal. E isso com um juro lá em cima, né, que é um absurdo. Não né, deveria nem ter o juro. E quando, filantrópico, não deveria, né? mas infelizmente não é assim. E aí a gente vê assim, o Estado ou a Prefeitura, né, inaugurando o centro de autismo com valor assim, mas muito maior do que uma escola filantrópica, uma clínica filantrópica, como é o caso da Praesp, de muitas APAES boas que nós temos no Brasil todo, né? Sim, eu digo assim, porque na campanha todo mundo fala, né? Que vai ajudar. Eu sempre falo isso. Eu sou autista, eu sou a favor dos autistas, eu vou fazer da Santa Casa e a PAI. É simpático, né? Tudo simpático. Então, eles pedem voto, que é uma beleza. Só que assim, tudo bem, ajuda então quem já tem. Pra que vai investir um dinheiro, sendo que pode ajudar já quem já está construído? Né? Pois essa é a minha uma fala, coisa que viu? pra mim também não tem nexo Ainda bem nenhum. que a Priscila falou, porque, como eu sempre falo, falar lá e parece bêbada, porque repete sempre a mesma coisa. Não, mas gente é tá isso, dentro, a gente porque vê, é exatamente isso que eu estou falando. Se a cidade já tem uma estrutura, já tem grande. Vamos investir ali, né? Ampliar, ampliar. fazer outra sede. Por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Você, em vez de fazer um grandioso numa avenida super movimentada, né? Você faz vários nos bairros, que a mãe ela quer uma escola perto da casa dela, né? Assim, se der qualquer dor de barriga, dá para você correr para buscar a criança, né? Mas assim, fazer uma clínica só de ambulatório lá no centro da cidade de São Paulo, isso é muito ruim, porque São Paulo é um mundo, né? Sim. E aí, como a Priscila falou no começo da entrevista, teria que ter um em cada cidade, né? Sim. Por exemplo, São Paulo, em cada bairro, teria que ter uma Praesp, né? Uma não é a Praesp, porque a gente não vai ser lá a Praesp, mas uma tipo a Praesp que tem o centro de reabilitação, tem a escola e tem o COPAR, que é o centro ocupacional também. Sim, que é maravilhoso. Quando esse jovem fica mais adulto, né, quando ele tiver 14, 15 anos, ele vai passar para um centro ocupacional e profissionalizante. Se ele tiver condição de seguir uma profissão, ele vai. Né? Se ele não tiver, ele fica no centro ocupacional. E é essa preocupação de todas as mães. Sim. Quando a criança chega numa certa idade, quem vai querer meu filho? Pois é.
Aí, eu sempre falo também, as mães, quando nasce um filho com deficiência, ela se dedica ao máximo, mas ela fica pensando, quando eu for embora, né, quando chegar a minha hora, quem vai cuidar do meu filho querido? Aí, às vezes, o filho fala, não, pode ficar sossegado que eu vou cuidar da minha irmã. Só que ele casa e a cunhada nem sempre quer herdar, né? Isso. Então, infelizmente, uma cidade tem que pensar, eu falo de cabo a rabo, tem que pensar em quando a criança com deficiência, com síndrome rara ou com alguma deficiência, ela tem que ser atendida desde pequena e vai pensar com ela, né? Até o final da vida dela. Sim. Então, você tem que ter um centro ocupacional, você tem que ter uma casa-lar, né? Porque muitas vezes a pessoa com deficiência não tem mais família. E aí, como é que fica? Tem que ter alguém que cuide. Né? Então, a gente tem que ser assim mesmo, desde que nasce até que morra. Tem que ser degrauzinho por degrauzinho. Uma cidade tem que pensar nos seus munícipes. Sim, né? com certeza. Então, a população paga imposto, né? Paga imposto e ele quer receber de volta o atendimento bom em educação, em saúde, né? Em trabalho. E muito imposto, né? Muito imposto. Muito imposto. Tudo que você faz é imposto. O imposto é muito grande. Agora, sobre o que você compra, ainda, sobre o que você vende, sobre o que você tem. Sobre o que você ganha. Sobre o que você ganha, tudo tem imposto, mano. A gente é sócia do governo, né? Porque o que você ganha, um terço vai pro governo, né? Então, infelizmente, aí fala, um terço, é muito religioso? Não é um terço. Não, antes fosse, né? É um terço. Porque se fosse assim, eu vou dar um terço pro governo, né? Dá um terço pra ele. Seria baratinho até, né? Mas 33% é complicado. 30%, você tem que pagar um terço do que você ganha, né? Do imposto de renda. E o duro é que não volta. Não. Se você quiser uma saúde de qualidade, você tem que contratar um plano de saúde. Plano de saúde que não é barato, né? Isso mesmo. Ou tem que ter a felicidade de ter uma Praesp. Exatamente. Porque aí a Praesp usa o SUS, que o SUS é maravilhoso. Né? Só que não é para todo mundo, né? Não tem dinheiro. É um saco sem fundo, porque a saúde é muito cara também, né? E também porque tem muito desvio. Né? Infelizmente, muito desvio. Desde que saia de Brasília até que chegue, né, em todas as cidades, há muita evasão. Né? Evasão de valores que saem do SUS e ninguém sabe para onde vai, dinheiro gasto à toa. Né? Então, é isso aí. A gente defende a escola especializada. Hoje, eu estou falando pela Praesp, que é uma associação, é um centro de reabilitação, é o maior e mais bem equipado do ABC paulista. Ele é também a maior escola para criança com autismo. E hoje nós estamos falando, né, dessa infelicidade. Eu acho que um senador da República teve um blackout intelectual. Sim. Aí ele resolveu, né? Falar, vou acabar com a escola especializada, acaba todo mundo vai ter que entrar na escola comum. Eu não sei se é assim lá no Piauí, na terra dele, né? Porque o povo que votou nele deve estar pensando assim, né? Exatamente. Não deve ter pessoas com deficiência no local, tem né? muito, porque lá tem... Não, para ele pensar assim, não deve ter. Porque... Tem várias APAES lá, né? Também tem Federação das APAES lá em Piauí. Não, eles têm que lutar Piauí, por isso, né? Mas todo mundo tem que lutar a favor, né, do Flávio e do Sérgio Moro, né? Para que a gente faça valer a proposta deles e que esteja, né, que vá ao encontro da necessidade da pessoa com deficiência. Então, trouxemos aqui, então, a Priscila, né, que vai falar mais um pouquinho ainda, né, contar como é a vida dela, né, em família, assim, todo mundo se une para que a Gabi tenha, né, uma vida feliz, né? Que ela tem uma vida feliz. A Gabi é uma criança muito uma criança feliz, né? Graças que a gente vê que ela tá sempre sorrindo, é uma criança feliz. E tem outra coisa que eu esqueci de contar para vocês. A Gabi já é uma moça, né? Uma mocinha. E quando chegou essa época, eu fiquei toda aterrorizada, porque como que eu vou mandar minha filha para a escola? Foi aí que eu cheguei e conversei com os diretores da Praesp. Falei, o que vai acontecer? Ela falou assim, Priscila, aqui nós somos uma escola especializada. Não vai ser isso que vai impedir de sua filha frequentar a escola. A gente cuida. Com 12 anos, ela já teve a primeira menstruação, né? Teve a primeira menstruação. Então, aí ela já está aprendendo a cuidar, né? Tá aprendendo a cuidar. E, assim, esse é o detalhe de ter uma escola especializada, né, gente? Porque você acha que numa escola regular, a babá ia orientar minha filha? Eu acho que não.
Eu acho que o problema é assim, nós também temos que lutar, não é só para as crianças, eu falo, Priscila, que as crianças que têm uma síndrome rara, que têm uma deficiência bastante acentuada, Sim. que têm um autismo bastante acentuado, mas a gente tem que pensar também, porque hoje em dia o governo fala, não, as crianças têm que ficar na rede, tem que ir na classe comum, tanto da prefeitura como do Estado, né? Mas infelizmente tem aquelas crianças que elas não são deficientes. Mas elas têm déficit de atenção, têm dislexia, então, e essas crianças têm, né, o transtorno, né, que a criança é um pouco mais agressiva na hora de discutir, né? Uhum. Então, assim, mas esses alunos, eles não têm o atendimento especializado. E aí o que acontece? Ele vai ficando deficiente, sabia? Porque ele vai ficando revoltado, ele não consegue aprender. Então, antigamente, as escolas especializadas até atendiam, né, as crianças com problema de aprendizagem, né? E aí eu sempre falava assim, às vezes tem alguns que têm problema de ensinagem também, né? Mas as crianças com problema de aprendizagem, eles têm necessidade de um atendimento especializado. Sim. Que seja na escola, ou que seja na PAI, ou na igreja, onde quer que seja. Mas eles têm necessidade. E hoje a escola especializada, né, por conta do governo, ele não contempla a criança com problema de aprendizagem. Essa é a grande preocupação de muitas mães. Aí ela fica sem, porque ela não tem nem a escola especializada e nem a escola comum que atenda a ela, né? Sim. Então isso é um problema sério, porque passaram pela Praesp nesses 50 anos, né, milhares de pessoas, e hoje a gente fala, nossa, o fulano, né, trabalha na Volkswagen, trabalha não sei onde, sim, todas as pessoas chefes de família que tinham um problema de aprendizagem venceram o problema que eles tinham, aí foi encaixado na escola comum, no mercado de trabalho, e estão numa boa, né? Sim. Agora, só assim, o governo, né, falar, tem que ficar na rede, tem que ficar na classe comum. Sim, tem que ficar. Mas dá o que ele precisa, então, tem que né? Dar o suporte, né? Dá o que ele precisa. Se ele tem problema de aprendizagem, dá o atendimento. Se ele é uma criança que tem muita dificuldade, dá a escola especializada. Exatamente. Né? Se é autista, você tem que ter... é autista de suporte 1, ele pode ficar na rede. Mas se ele tiver uma comorbidade, ele não vai poder ficar. Então, não é assim só falar, eu tenho autismo. Hoje em dia está na moda. Até as pessoas parecem que falam, né, como eu sou autista, eu tenho autismo. Com um valoriano, né? Parece que é uma coisa assim que virou moda, né? Então, infelizmente, também parece que todas as pessoas que têm alguma dificuldade ou deficiência é autista. E não é verdade. Não é verdade. O autismo é pouco, é igual ao síndrome de Down, que chegou uma época que as famílias de síndrome de Down falam, não, ele não tem deficiência, ele é síndrome de Down. Só que precisa ter um atendimento. Tem criança que tem comorbidade, né? Tem lá na escola, Down. Tem síndrome de Down com sim, autismo. Tem bastante. Mas eu falo, nem 10% de todo o alunado da Praesp, por exemplo, que tem mais de 800 alunos, né, tem síndrome de Down. Não. Então, tem as famílias que falam, não, o meu filho tem síndrome de Down, não precisa estudar escola especial. Não tem problema, se ele vai na classe comum e consegue aprender, ótimo. Né? Ótimo, graças a Deus. Porque o que nós lutamos é para que a criança esteja onde ofereça para ela o que ela realmente precisa. É isso a nossa luta, né? A minha luta é a nossa. É a nossa luta. Porque a Gabi mesmo, ela necessita de uma escola especializada. Ela não consegue estudar numa rede. Agora, é que nem ela aí falou, se a criança consegue frequentar uma escola da rede... Se beneficia com isso, ótimo. Né? Mas só que eu também acho que tem que haver... a qualificação dos profissionais, né? Sim, qualificação dos profissionais. Não e tem que ter, a mãe tem que optar também, né? Ela pode optar. Pode. Porque tem, eu sempre falo do tal do artigo 4º, né? Que a gente sempre critica muito, né? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem um linguajar tão horroroso. Quer dizer, o senador podia se preocupar com isso, né? Claro. De mudar para que as famílias entendessem melhor, né? Deixar menos rebuscado, né? Porque o texto, até que é letrado, fica difícil. Coisa de louco. Então, o senador tem bastante campo para ele atuar, né? Não precisa vir aqui, né? Sem conhecer nada, ficar perturbando. Não, pede para ele vir conhecer. Conhecer. Não precisa conhecer a Praesp, mas conhecer as pessoas com deficiência primeiro, né? Conversa com as mães. E ver qual a necessidade
né? E ver não só a necessidade do Piauí. De repente, o Piauí tem escola comum com 10 crianças na sala, né? Que dá todo atendimento. E o profissional também, né? Que não é o que a gente conhece, né? Não. E também conhecer o resto do país, né? Porque ele é um senador para defender o Piauí, tudo bem. Mas o que ele está fazendo, ele está ferrando, né, com todos os outros estados. Né? Com todos os outros estados. E os alunos com deficiência. E as mães estão aqui, né, aproveitando o espaço que a Rádio Pérola da Serra está dando para mandar essa mensagem para esse senador, né? Para ele. Bota a mão na consciência, Não, né? por favor, ponha sua mão na consciência e converse com uma mãe especial. Converse. Chame ela no seu gabinete. Tenta conversar com ela para você ver qual é a deficiência de todas as mães. Aí cabe a você ter isso que ela aí falou, colocar a mão na consciência. Porque publicidade é só fazer um videozinho no TikTok que você vira público. Faz uma dancinha, né? Uma dancinha. Faz uma dancinha que assim não atrapalha ninguém, né? Não atrapalha. Eu vou falar um negócio sobre tudo que vocês falaram aqui. Para mim, essa PEC 52, ela é uma exclusão disfarçada com inclusão. Exatamente. Né? Você falou. Ela não tem nada de inclusão. Não. Na verdade, é o quê? Tudo que você passou aqui sobre sua filha, né? Sejam o excluídos. que você acha que ia acontecer se ela fosse jogada numa escola regular? Ela não teria nenhum suporte disso. Ela não ia Ela, muito pelo contrário, ia ser excluída, não é? Ela não estaria Não andaria. Não andaria. Simplesmente, eu acho que ela não ia ficar nenhuma hora dentro da escola, porque a professora ia me ligar. Então, e se... A professora tem razão também, porque a professora porque, coitada, ela não tá ali pra cuidar, né? Ser cuidadora, ela tá ali pra ensinar. E a gente fala, não, mas isso é coisa de saúde, né? Porque você falar, fazer fono, fazer físio, TO, é coisa de saúde, não de escola. Mas só que uma escola tem que ter tudo isso porque a criança precisa. É a necessidade dela. Porque você pega uma criança, às vezes uma criança que tem um nível socioeconômico mais alto, eu falo que a deficiência ela acontece em todos os lares, porém, né, com muito mais frequência, por razões óbvias, nos lares pobres. Exatamente. Né? E aí a mãe não tem condição de levar a criança na classe comum, depois tem que arranjar uma fono lá em outra cidade, TO na outra cidade ainda. Né? Muitas das vezes não tem nem condições de ir carro. Não, lógico que não tem, né? A família pobre não tem condição. Então, não tem. Então, é fácil falar, é fácil as mãezinhas ricas, né, falarem, não, tem que ficar na classe comum. Aí ela vai no colégio particular, né, que a criança fica na classe, depois vem o motorista buscar, leva na fono, depois leva na físio, na TO, no pediatra. Só que aí essa mãe perde, sabe o quê? A interação mãe e filho. Que isso que ajuda muito. Essas mães ricas não sabem que realmente é isso. É verdade. Não, pior que é verdade, sabe porque a família rica ela tem sempre alguém para fazer o que ela deveria fazer. E muitas das vezes a família é o suporte de tudo, né? Então, essas mães têm que se unir com as outras mães para lutar, né? O que elas têm através do dinheiro, elas têm que juntar com as outras mães que não têm recurso para que o governo assuma. Exatamente. Porque o governo tem que assumir através do imposto que a família paga. Exatamente. Né? Que no Brasil o imposto é altíssimo. E se a ideia dessa PEC 52 for a escola regular se especializar, eu acho que essa conta vai ficar cara, não vai não? Caríssimo. Você não concorda comigo? É como nós falamos no começo. No Brasil todo deve ter mais... Mas se eles quiserem estruturar, vai ficar caro. Filho. Muito caro. No Brasil todo tem mais do que 3 mil escolas especializadas. E, ao invés de investir, né, inventar moda e criar mais, né? Investe no que já tem. Seria maravilhoso, né? Mas só que não tem recurso para todos. Mas é isso aí, olha, gente, o papo tá bom, nós estamos aqui inteirados, mas só que nós já estamos recebendo aqui um aviso do José Viana que o nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou hoje, a gente volta na próxima terça-feira. Eu quero agradecer a Deus, né? Porque sem Ele não teríamos nada. E agradecer você que está aí nos ouvindo, amanhã vai nos assistir pelo YouTube, a Rádio Pérola da Serra, que toda semana nos dá esse espaço, o José Viana, que está aqui nos ajudando todo dia, ele vem, na terça-feira ele vem, e o Marcos hoje está também ajudando hoje, né? E é isso aí, gente, um abraço para vocês, e vamos nos juntar com todas as mães, gente, né? Vamos juntar. A Priscila é uma mãe que está representando as 800 da Presp, né? Sim. Mas a gente tem milhões no país todo, né, Priscila? Vamos viralizar esse podcast aí, vamos compartilhar. Isso mesmo.
pessoas que vocês conseguirem. Muitas. A gente Vamos- pede pra ajuda aí pra vocês. Passar para todos os contatos que cada um Todos. tem no seu celular, Sim. né? E vamos mandar telegramas para o Senado para que aprove a PEC, né? Com o apoio do Sérgio Moro e do Flávio Arnes. Sim. É isso aí. Obrigada. É isso aí, fica com Deus e até mais, gente. A Rádio Pérola apresentou a Praesp com Lair Moura e Paulo Arthur. Terça-feira tem mais.